As pessoas têm que entender que a imprensa hoje ela é muito pró-esquerda. Totalmente, assim. Eu acho muito legal que a gente tem hoje, por exemplo, o YouTube, canais de relevância. Até porque, há uns anos atrás, a gente era refém da própria Rede Globo. A Rede Sim. Globo, ela elegia candidatos, né? A gente tem, por exemplo, o Collor, entre outros ali. Então, hoje, a gente tem o YouTube aqui, que a gente tem mais liberdade para que Sim. a gente leve informações Não, e olha que só não sejam como é que a manipuladas. esquerda ela é implacável, tá? Olha como a esquerda é implacável, isso aqui é interessante. A Cazé TV, ela tá sendo o local onde as pessoas mais estão vendo os jogos. Sim. Fato, tá batendo recorde Tá de batendo audiência, recorde. etc e tal. Beleza. Mas as pessoas não estão preferindo a Cazé só por questões políticas. Realmente, a galera deixa de ver Globo por conta que não aguenta mais a esquerda, petismo, ou tanto que eles são consórcio do governo. Mas não é somente por questão política, porque a Cazé também tem muita gente de esquerda lá. Isso é Uhum. fato. Não, Sim. o Cazé O já próprio falou que é Cazé esquerdista. falou que votou no Lula, né? E pra ver o tanto que eles são, assim, implacáveis, que eles não querem saber, qualquer pessoa que estão, digamos assim, cutucando, atrapalhando eles vão pra cima. Não importa se você votou no Lula, você fez campanha pra ele, não importa. Você é descartável quando você não tá cumprindo a cartilha. Do tanto que agora eles abriram uma investigação contra a Cazé TV por causa das bets. Agora, peraí. Os times todos de futebol têm patrocínio de bet. Estádio. A Globo também tem propaganda de bet. Estádio tem coisa de bet. E aí eles começam a falar, né? Porque a responsabilidade das casas de aposta, a responsabilidade dos influenciadores, a responsabilidade das propagandas de bet, a responsabilidade de Globo, a responsabilidade da Cazé TV. Por que ninguém tá falando da responsabilidade do cara? Do cara Exatamente. que vai lá jogar, entendeu? Assim, eu tô colocando isso em mente porque olha como é que eles fazem. Eles legalizaram a parada. Então, mas eu queria... Eles regulamentaram as bets e agora ele vai e coloca como se ele fosse um padroeiro. E ele colocou um sigilo de 100 anos, eu acho. Colocou, cara, um sigilo. Colocou. E assim, não somente nos gastos dele, mas sobre a questão também em cima das bets. E assim, agora eles colocam como ele quisesse resolver o problema que ele mesmo criou, cara. Ele criou um caos pra poder depois vir como a solução do problema. Porque muitas pessoas são endividadas com bets e tudo. Cara, não tenho dúvidas quanto a isso, né? De que realmente o jogo tem muita gente desequilibrada, principalmente aqui no Brasil, etc e tal, que quer um dinheiro ali mais rápido e fácil e tudo. Mas, pô, quem regulamentou isso? Foi o governo Lula. Exatamente. E agora ele tá se querendo colocar como a Madre Teresa de Calcutá, que tá preocupado com as pessoas. Tá de sacanagem, né? Mas o ponto é, abriram investigação contra o Cazé TV. Então, assim... Mas por que não contra a Globo? A Globo tá lotada de propaganda de bet, né? Porque com o Cazé foi isso, né? Tem Tem algum interesse por trás. né? óbvio. O governo federal derrama dinheiro na Globo. Depois você vai ver lá, o que mais recebe dinheiro do governo. Agora, um ponto interessante é que isso que eu quero focar. Muitas das vezes, assim, eu cocei o meu dedo pra poder fazer um post do Cazé, né? O Cazé agora e o Cazé votando no Lula e agora, tipo assim, né? Faz o L aí, filho da mãe. Cara, essa é a minha vontade. Mas eu posso te falar, eu tenho tentado ter uma postura de tipo, cara, a gente tem que trazer essas pessoas pra realidade, pra verdade. Uhum. Tipo, cara, olha só, o Cazé, ele é um dos maiores comunicadores que a gente tem. Sim. Fato. Ele, poxa, ali fazendo live streaming de uma forma, de um vocabulário jovem e com gírias e tudo, narrando muitas das vezes a coisa, que é muito difícil você fazer isso. Você reagir, fazer um react ali, reagir e conseguir falar na hora certa, parar de falar na hora certa. Meu irmão conseguiu ter o direito de ter todos os jogos da Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. Então, assim, Cazé, né? Se algum dia você ver isso. Cara, não somos inimigos porque você votou no Lula e eu votei no Bolsonaro. Mas, poxa, você deu um voto que colocou o Brasil no estado que tá. Inclusive, criou um monstro que agora tá indo pra cima de você. É isso que eu quero que ele enxergue. Que eu sei que em volta dos caras tem boas pessoas. Sim. Mas eu sei que também tem uns esquerdistas também ali em volta que talvez fica colocando como se, assim, eles estivessem de fato preocupados com o Brasil. Não, cara, eu tô preocupado de verdade com o país. E isso passa por falar a verdade com você. Então, assim, eu falo do Cazé, cara, em vários locais. Eu nunca ter encontrado ele. Eu nunca... Pô, o cara votou no Lula. Poderia estar acabando com a vida dele. Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a agregar mais pessoas, sabe? Sim. Através da verdade. Tem muita gente legal lá. E aí, vamos falar rapidinho aqui, já que a gente tá no assunto Copa do Mundo. Mete bronca. Eu vou falar o seguinte. Neymar. Tô zoando. Neymar. Ney, a gente gosta de você. Vem, menino Ney. Não, a gente gosta. Mal entrou- Eles gostam. Eu amo. Eu amo o Ney. Ele mal entrou ontem e já deu aquela... pro Vini Júnior. Já presta atenção Mas aí. o brasileiro Mas é o muito Vini Júnior injusto jogou com o Neymar, demais. eu acho. Eu acho que ele é injusto e assim...
Ontem o Neymar não quis... Foi ontem ou hoje, não quis dar entrevista pra Globo. Já saiu de lado, não quis dar. Porque a Globo mete pau no Neymar, a gente sabe que é ele chegou ali por respeito, obviamente, ao Denilson, porque o Denilson tava ali, mas Denilson é demais, eu amo quando ele Denilson bateu também. o olho e viu que era a Globo, falou, cara, não dá, né? Não dá. Não Ó, dá. Denilson, Amaral, Vampeta, quem mais? Neymar e Rivaldo são os que me trataram melhor. Esses aqui, vão morrer no meu coração. Veloso, ixi, tem um monte. Edmundo, eu trabalhei junto. Mas vamos falar do que o Lula falou sobre o Neymar. Que ele falou que o Neymar tá trabalhando home office. Eu acho que não pegou muito bem. Por que você não acha que isso foi chato? Pô, não é uma coisa desagradável? Cara, olha só, um presidente da República, ele tem que tratar as estrelas do seu país, né, não somente em âmbito esportivo, mas intelectual, com valor. Né? Afinal de contas, quem mais no mundo tem o Neymar? Só o Brasil. Né? Só o Brasil. Então, assim, olha o exemplo que o presidente da República, né, digamos assim, o piloto da nação dá pro resto do país. De que, olha, as nossas estrelas a gente trata assim, com desdém, com desvalorização. O cara que passou, enfim, por uma recuperação, né, física gigantesca. Tem vídeos, né, ali do Neymar ali, assim, gritando de dor. Você vê paraplégico. Você vê o joelho dele, cara, todo cheio de corte, né? Passou por muitas cirurgias. Os números comparativos dele, quando ele tinha 25 anos, com qualquer outro jogador aí, assim, é inigualável. Assim, conseguiu levar o Brasil pro mundo, né? É a nossa estrela, querendo ou não. Quem vai substituir o Neymar? É o último craque que a gente Não sei, teve. não sei. Craque, assim. Então, assim, fora olha da como é curva. que ele trata, né? Assim, inclusive com a criança, né? Eu não tenho dúvidas que eles estavam torcendo pro Neymar não ser convocado. E eles estão torcendo pro Neymar também não fazer nada. Porque Mal. é assim que a esquerda faz. Eles torcem pro mal, pra poder, sabe, o país não ir pra frente. Eles só estão preocupados com o poder pelo poder. Afinal de contas, o Neymar tomou uma posição. Desde 2018, o Neymar, sabe, politicamente se posicionou ao lado do direito, ao lado do Bolsonaro. Fez campanha pro Bolsonaro em 2022. E enquanto os Estados Unidos, né, ele reverencia os atletas olímpicos, por exemplo, a gente esquece dos Neymar é nossos. aplaudido na Argentina. Não tá nem aí. Não, cara. O Neymar... Você viu as imagens de Bangladesh? Cara, Bangladesh, o pessoal todo de verde e amarelo comemorando. Fizeram uma estátua gigantesca do Neymar. E a gente aqui fica... Ai, porque o Neymar... Ai, porque... O que Neymar o quê, cara? Você não sabe diferenciar as coisas. Né? A vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Agora, dentro de campo, esquece. Gênio. Sabe? É um gênio, é um Tá gênio. entre os 10 melhores da história do Brasil, com certeza. Tem gente aqui que Entre os pode 10, entre os criticar. 3, com certeza. Mas esquece. o Neymar, se ele tivesse jogando ali, se ele tivesse um Ronaldinho Gaúcho do lado dele, na época que tinha o Rivaldo, o Ronaldinho, putz, o Neymar, a realidade, falando um pouco de futebol, assim, eu entendo alguma coisa, cara, o Neymar jogou sozinho muitas vezes, assim, não sozinho não, mas ele não tinha outros craques do nível dele pra ajudar. Ele era o cara que tinha que fazer... Ele era o único ali. Então, por isso que ele foi tão cobrado. Porque na época do Ronaldo Fenômeno, a gente tinha o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu. Você tinha mais pessoas pra dividir Claro, o fardo, ali né? o fardo. O Neymar, cara, se a gente pegar a última Copa, por exemplo, pô, ele jogou bem pra caramba. Ele não teve culpa que o meio campo, a zaga ali, deu uma vacilada e tomamos o gol da Croácia e fomos pros pênaltis. Mas, pô, o Neymar, Não, os aquela números cena dele... Cara, faltava 4 minutos. Pra quê, né? Aquela cena dá uma Exato. dor. Fecha, Mas assim, fecha tem um time. outro ponto também. Acaba que... Você lembra que teve aquela época que todo mundo, o mundo inteiro, começou a zoar ele de caicai? Sim. Aí as crianças, sei o que, caía. Cara, eu acho que aquilo dali pode ter, assim, afetado ele, assim, psicologicamente, do tipo, cara, preciso me fortalecer, preciso parar de cair e tem que aguentar as pancadas. A partir dali, ele tomou muita pancada e veio as lesões. Sim. Então, assim, ele devia ter continuado, cara, quando pegasse forte, caído mesmo. Preservar, né, o físico dele. Coitado. Mas ainda assim, se o Neymar parar hoje e, entre aspas, não fizer mais nada, ele já é a nossa grande estrela. Eu, cara, Sim. como brasileiro, eu quero que a nossa estrela brilhe cada vez mais, ele faça mais Claro. gols, que a gente torça. Eu tava doido pra ele fazer um gol, né, quando ele entrou. Ele, inclusive, entrou em 14 minutos, já deixou na cara do gol, de O 92%. Vini Júnior já deu uma... De passe certo, enfim, já deu uma cavada ali, certeira, deixar a pessoa na cara do gol. Então, assim, é assim que o Lula trata, né, cara, as nossas estrelas. Enquanto isso, ele chama traficante, né, de nossos criminosos, né? Vou entrar no assunto que saiu ontem, Sim. né? Foi noticiado em todos os canais de comunicação. A Michelle Bolsonaro, ela postou um vídeo na sua rede social fazendo críticas ao Flávio Bolsonaro, falando que ela foi maltratada, que o Flávio não deu atenção pra ela. E isso repercutiu muito na imprensa. Muitas pessoas falando, poxa, isso não deveria ter vazado, essa roupa suja se lava em casa, uma questão de família e tudo mais. Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre isso.
Olha, respeito Flávio Bolsonaro, respeito Michele. Espero que isso se resolva o mais rápido possível. Afinal de contas, tem coisas maiores em jogo. Eu não vou dar nenhuma opinião a respeito disso, porque isso pode gerar mais narrativas, mais manchetes, mais falas que podem contribuir para um atrito. E eu não tenho dúvidas que a gente tem uma missão e um foco, que é tirar o PT esse ano. Então, qualquer coisa que possa contribuir para isso, eu farei, de derrotar o PT. Aquilo que não contribui, realmente eu permaneço calado. Porque, no fim das contas, eu sem falar, o pessoal, já tem um pessoal falando que eu que estou por detrás disso, imagina eu falando, né? Então, eu fico em silêncio, porque o meu papel realmente é só um, é ser soldado nessa batalha, fazer com que a gente vença o PT, fazer com que as pessoas tenham noção do que é essa eleição esse ano. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF. O próximo presidente da República, literalmente, né, vai continuar tendo a máquina estatal da maneira como está, perseguindo opositores ainda mais, obviamente colocando um plano, né, que já está em vigência de censura da internet, de calar as outras vozes, a anistia das pessoas do dia 8 de janeiro, a própria anistia do próprio Jair Bolsonaro, que é a nossa liderança e única liderança. Então, eu espero que se resolva o mais rápido possível. Meu papel é orar e ser um facilitador nisso. Eu sei o momento de eu falar e sei o momento de eu ficar em silêncio. Aproveitando, quando a gente fala... eu vejo você muito como um soldado mesmo ali, à direita, né? Defendendo o Flávio, os interesses do Jair Bolsonaro. Você sempre declarou até a sua admiração pelo Jair Bolsonaro. E o que eu entendo olhando num cenário político Brasil hoje? Nós temos a esquerda com o Partido dos Trabalhadores. Muitos políticos que já tiveram aqui falam que o PT é um partido muito organizado, lá em Brasília e tal. E a gente vê que a esquerda ela tá em prol do Lula. Nós temos na direita hoje, nós temos aí o Flávio Bolsonaro, nós temos o Renan Santos, Zema. nós temos o Zema e o Caiado. São os mais, né? Você não acha que seria melhor, poxa, a direita tá unida em prol de um nome? Por que isso não acontece? Porque tem vários interesses aí em jogo. Eu acho que cada um também, digamos assim, tem direito a concorrer a presidente da República. Eu não vou impedir que os outros concorram a presidente da República, concorre quem quer. Mas, realmente, existe um cenário agora muito sério, muito agravante, né? De que se a gente não ganhar essas eleições, eu acho que é uma questão de sobrevivência do país, né? Porque o Brasil está passando a deixar de existir o porquê de existir. Né? Qual que é o sentido de ter o Brasil, né? Afinal de contas, a gente paga os mais altos impostos, carga tributária atingindo a maior pico dos últimos 15 anos, maior arrecadação, ao mesmo tempo, menor retorno para a sociedade, estatais quebrando, sabe? O dinheiro público sendo usado de uma forma completamente irresponsável, o judiciário sendo manchado, né, por vários juízes complacentes, né, com crime, com corrupção. Essa é a realidade. Então, assim, a gente precisa ter um porquê de ter o país. Se as pessoas vão olhar para o lado e vão falar, cara, não tem mais o porquê eu ficar aqui nesse país, né? Então, assim, óbvio que existem vários interesses partidários, interesses pessoais, de cada um querer lançar a sua candidatura. O fato o único que tem condição realmente de chegar ao segundo turno é o Flávio. Algum outro tem? Então... Pelas pesquisas, não, né? Mas Sim. Você entende, quando eu falo isso, me parece que a esquerda, ela tá unida. E a direita, né? como o pessoal fala, a direita tá rachada. Como é que você interpreta esse tipo de afirmação? Cara, eu vejo o seguinte, a esquerda, ela tem muito mais tempo de existência, no sentido de formação, de criação de base, de estruturação de pensamento ideológico e filosófico e político. Então, assim, poxa, em 1917, Revolução Russa, os caras se matavam entre si para poder ter o poder, né? Então, eu acho, assim, natural você ter atritos, divergências, pessoas querendo tomar uma decisão e o outro discordando. Isso, para mim, é natural. Agora, o que acontece a gente tem, digamos assim, pouco tempo para isso, né? Porque a esquerda, sim, ela é unida nesse sentido. Pô, todo mundo com Lula, todo mundo com Lula, todo mundo com Lula e pronto, acabou. Mas também tem as divergências dele. Eu vi esses dias mesmo aí, uma fulana aí do pessoal aí, nervosa, porque vai receber só 2,3 milhões de fundo eleitoral, não vai receber mais, né? Olha que delícia, né? Eles amam, né, gastar o seu dinheiro, né, pra poder fazer campanha, né? Promete saúde, educação, tô preocupado com o trabalhador, mas só ele vai gastar 2,3 milhões
em dinheiro público, né? Em dinheiro do fundo aí. Então, assim, o que eu sinto, que eles também têm os atritos deles, eles também têm, com certeza, ali as confusões. Eu acho que, pelo tempo, aprenderam a fazer isso de forma mais interna. Eu acho que a hierarquia ali também, digamos assim, entre aspas, é muito fácil você unir quando o juiz é seu, quando a torcida é sua, quando você tá jogando em vantagem, né, contra o outro time, é muito fácil ter união dessa forma, né? Agora, a gente tá em posição de desvantagem mesmo, né? O Jair Bolsonaro tá preso, a mídia bate de forma seletiva muito mais na direita do que na esquerda. Eles podem usar os influenciadores, botar dinheiro por fora e caramba quatro, né, para poder fazer campanha e poder fazer o jogo sujo deles. Eles podem ser envolvidos em qualquer tipo de escândalo que não dá nada, né? Poxa, você viu alguém hoje falar, fazer um escândalo porque o vereador do PT aqui tá envolvido com o PCC? Saiu na mídia, mas, cara, com certeza a minha ida pra Copa do Mundo com o meu dinheiro deu uma repercussão do que um vagabundo vereador do PT tava envolvido com o PCC. Você tá entendendo? Então, assim, não é que tipo, porque a esquerda... Cara, é porque, digamos, né, é fácil você se unir quando tudo tá ao seu favor, né? Eu acho que a direita, obviamente, tem muito ainda que melhorar, muito que amadurecer, mas eu acredito que a gente, cara, tem uma missão esse ano. Realmente, o que tá em jogo é muito grande. A gente precisa tirar o PT, cara. Mas, óbvio, a gente precisa não somente tirar o PT, mas ter em mente do que vai ser feito do pós. O que nós vamos fazer como país dali pra frente? Qual que é o plano da direita para segurança pública, para saneamento básico, sabe, para reestruturação do país, para ministério, para educação, para segurança, sabe? A gente tem que deixar isso muito claro também. Porque não é só tirar o PT. Nós temos que tirar o PT, isso é fato, é o primeiro obstáculo. E depois disso, a gente tem que ter um plano para a nação, né?